Então, muito bom dia a todo mundo que está assistindo esse vídeo. O meu nome é Leonardo Norbert e hoje eu estou fazendo aqui esse vídeo na disciplina de Plantas de Lavoura 2, sendo o professor Ivan Ricardo Carvalho, onde eu vou tratar das culturas alternativas à aveia amarela. Bom, a avena bizantina, ou popularmente conhecida como aveia amarela, ela é muito similar às demais aveias, e especialmente com a avena sativa, que é a aveia branca, tendo uma gama de utilidades muito ampla, sendo utilizada tanto para consumo humano quanto animal, semelhante assim à aveia amarela, à branca, né? E a aveia preta tem um consumo mais exclusivo para o animal, assim diferindo. E também o manejo e condução de toda a lavoura, ele é muito similar às outras aveias, modificando apenas o uso do produto. Nós, na aveia branca e na amarela, nós temos o grão destinado a consumo humano e animal, e a aveia preta nós temos apenas exclusivamente o consumo do animal. Aqui nós temos um gráfico que leva em consideração a área plantada de aveia no Brasil, em milhões de hectares, onde nesse gráfico utiliza todas as aveias, branca, amarela e preta, né? Onde a totalidade desse gráfico aqui, em torno de 400 milhões de hectares, apenas 20% representa a área utilizada para aveia amarela. Isso representa, então, que a cultura é pouco difundida ou o produtor acaba por decidir aplicar a utilização da aveia branca por mais mercado, muitas vezes. Bom, a utilização e o destinos da aveia amarela, ele possui múltiplas formas de utilização, tanto a produção de grãos para consumo humano, matéria-prima industrial para a produção de cosméticos, insumos na indústria química, shampoos, perfumes, etc. O consumo animal de grãos ou para a formação das pastagens de inverno, assim como a aveia preta, para pastejo e ou elaboração de feno e silagem de coberturas, ou apenas exclusivamente a cobertura de solo e adubação. Bom, a cultura, quando fala do clima, ela tem sensibilidade às condições climáticas e, quando elas são satisfatórias, a cultura é bem produtiva. Caso contrário, pode ocorrer frustrações de safra, que são proporcionais à duração e intensidade das condições adversas. E tratando um pouco da germinação, ela ocorre entre 4 e 31 graus, e situando-se de 20 a 25 na faixa ideal de temperatura. Aqui, comparando aquilo que eu vinha dizendo, o comparativo das aveias forrageiras e as graníferas, onde que nós temos a aveia branca e a aveia amarela no mesmo eixo, no eixo das aveias graníferas, e quanto a preta nas aveias forrageiras. No nosso caso, nós temos uma produção de massa média, uma produção de grãos alta, uma qualidade de forragem reduzida, no caso média, comparado com a aveia preta. Nós temos uma tolerância de pisoteio bem baixa, comparado também com a aveia preta. Nós temos um hábito de crescimento vertical e o ciclo até florescimento ou pastejo ele é precoce e médio. A capacidade de perfilhamento dela é média, assim como a tolerância de doenças é bem baixa, sendo altamente suscetível a manejos de controle de doenças ou insetos. Ela tem uma palatabilidade média, dificultando assim a utilização dela exclusivamente para forragem, né? A relação folha-como dela é baixa. Outro indício que a aveia preta é superior no âmbito da alimentação animal. E a exigência nutricional dela é alta, independente aqui qual aveia é. Ela sempre demanda por nitrogênio. Aqui nas fases da implantação, elas germinam facilmente, né? Como anteriormente foi dito, nós temos uma amplitude térmica bem variada, e a profundidade de semeadura pode ser de 2 a 4 centímetros. Mas, em casos que isso acontece falhas de máquinas ou descuido, em profundidades maiores, existem riscos de sementes que possuem um baixo vigor com pouca reserva não germinar, diminuindo assim o dossel de plantas e, consequentemente, minha colheita final. Quando a gente fala de sistema de cultivo, nós temos uma gama bem variada de formas. Nós temos um plantio a lanço, onde pode ser feita também a semeadura mecanizada com solo nu, mecanizada sobre palhada, apenas como cobertura, matéria verde, plantas pré-secadas, com revolvimento de solo, sem revolvimento de solo, etc. Manejos essenciais que são de fundamento para o sucesso da lavoura, nós temos
a eliminação de plantas não desejáveis, diminuindo assim a concorrência com a cultura implantada, sendo aqui o principal problema o azevém, quando se fala de concorrência. Nós temos também a obtenção de condições favoráveis para a colocação de sementes e ou partes de planta no solo, permitindo a boa germinação e emergência, além de um bom desenvolvimento. Sendo aqui imprescindível uma chuva que anteceda a semeadura para assim ter uma condição ideal de start inicial, né? Nós também temos uma manutenção e um acompanhamento da fertilidade e a produtividade ao longo do tempo, sendo necessária a preservação da matéria orgânica do solo. Nós também temos objetivos que podem ser previstos no preparo de solo. Nós temos eliminação de camadas compactadas, caso a minha área tenha sido utilizada para pisoteio animal através do pastejo, né? E eu tentei trazer uma produção de grãos. Esse revolvimento da área compactada é fundamental, aumentando assim a infiltração de água e melhorando a aeração do solo. Incorporação e mistura do solo de calcário, fertilizantes e produtos agroquímicos. Lembrando que isso não é anual, né? Nós temos um cuidado com análises de solo que são de fundamento para o sucesso dessa etapa. Nós temos o nivelamento do terreno, assim, conseguindo uma boa performance de máquinas e não fazendo um plantio morro abaixo. E também nós temos o preparo da superfície do terreno, ou diques, canais, nivelamentos, sulcos, etc., quando eu tenho utilização de irrigação. Bom, de manejo nutricional, o prévio é a utilização de calcário apenas para atingir o pH ideal e a saturação de base de 70%, no caso da aveia amarela, né? Nesse caso, é apenas necessário o calcário quando o meu solo tem a necessidade, ou possui um pH muito aquém aquilo que eu necessito. E bem como todas as gramíneas, no caso aqui engloba o milho, todas as espécies de aveia, o trigo, etc., nós temos uma alta demanda de nitrogênio e o seu ciclo concomitantemente acaba por ter uma produção elevada pela utilização desse nitrogênio. Como manejo de plantas daninhas, nós temos um cuidado essencial com o azevém, pois nós temos um grande volume de azevém que cresce exponencialmente pelo banco de sementes, e esse banco acaba se renovando ano após ano quando nós não temos um controle eficiente, tendo em vista que nós não temos uma molécula seletiva para azevém no meio da aveia, sendo aqui imprescindível o manejo da palhada, pois a semente de azevém acaba por não receber a luz do sol e acaba por não germinar, permitindo assim apenas a presença da aveia. Quanto a insetos praga, nós temos um monitoramento da cultura, sendo essencialmente nesse caso. Nós temos uma atenção muito elevada nos antecedentes culturais. E nós temos aqui, sem dúvida, a utilização apenas de produtos certificados e recomendados para a cultura, né? Não fazendo misturas de produtos que sobraram da soja, por exemplo. E as pragas mais comuns e mais danosas são o pulgão, a lagarta e os corós. Enquanto as doenças, aqui nós temos um problema, né? Que nós temos uma alta presença da ferrugem aqui na região, juntamente a manchas. O carvão na nossa região ele é mais difícil de acontecer, por causa dos elementos climáticos aqui e as condições serem um pouco diferentes do usual, onde em regiões que ele é mais comum. E aqui também, né, nós temos um monitoramento da cultura sendo muito necessário, aplicações prévias, de não esperar realmente a doença estar implantada para mim tratar ela, porque isso não funciona. Em manejo de doença, a gente tem que fazer um controle prévio. Nós temos que ter uma atenção aos antecedentes culturais, ou seja, o que eu tinha plantado antes, pois acaba por servir de inóculo tanto para os insetos quanto para as doenças. Aqui um detalhe que, em questão de tratamento, nós temos um multissítio que ganha um destaque muito importante, pois acaba por reduzir e muito a adaptabilidade das doenças, ou bactérias ou fungos, e impossibilitando que elas se tornem resistentes àquelas moléculas químicas que eu aplico quando trata de um sítio só. E também, novamente, produtos certificados para cultura. Na colheita e pós-colheita, nós temos uma tolerância a altas temperaturas diurnas na fase de maturação, baixas temperaturas noturnas e baixa umidade. Tudo isso é tolerado, permitindo assim que a colheita seja bem boa, evitando assim a perda dos grãos.
Na produção das sementes, baixas temperaturas durante o desenvolvimento elevam o nível de dormência nas sementes. Isso é um certo nível de preocupação, pois acabamos quando podemos comprar sementes colhidas e não temos o conhecimento que pode ocorrer dormência e muitas vezes ocorrendo falha de semeadura. E a colheita da aveia deve ser realizada quando os grãos estão em condições de debulha, o teor de água abaixo de 20%, e a planta ainda está de pé. De olho no acamamento é um quesito muito importante, que acamamento é um fato que a planta acaba por cair e colapsar sobre si mesma, e nesse momento em que a panícula da aveia está em contato com o solo, acaba indo umidade e a atividade microbiana na região da panícula, dificultando assim tanto a colheita e a qualidade dos grãos, sendo muito importante um cuidado especial na adubação nitrogenada, pois ela é o fator-chave aqui para o sucesso e pela não ocorrência do acamamento, ou a utilização de redutores de crescimento, assim, reduzindo a estatura da planta, aumentando o colmo, deixando ele mais grosso no caso, e dessa forma diminuindo o acamamento. Muito obrigado a todos.